Renovamos as nossas saudações nesta edição de quinta-feira do programa Primeira Página. O momento é para a análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Gelson Neto está aqui conosco no estúdio. Gelson, bom dia. Bom dia para si, Paulo. Bom dia para todos os telespectadores da Palanca TV. Um bom dia especial para todas aquelas mulheres de Moçambique, de Maputo, Rivuma, Matola, Climane, Nhambane e tudo. Conhece bem o Moçambique, não é? Conhece. Temos boas recordações que a Palanca TV já nos fez receber de Moçambique. Uma estadia naquele povo extremamente afável e irmão do outro lado do Índico. Muito bem. Falaremos de Moçambique noutra ocasião. Por agora, vamos olhar para os factos que marcaram os últimos 7 dias. Angola cresceu cerca de 0,7% e inverte o ciclo de recessão econômica. A economia angolana cresceu em 2021, invertendo um ciclo de recessão que assolava o país desde 2016, depois de, no último trimestre, ter registrado uma expansão econômica de 2,2%, revelam os dados divulgados em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE. Portanto, Gelson Neto, um crescimento de 0,7% é um bom passo para o nosso país? Sempre que um país deixa de estar em recessão e passa a dar passos rumo ao crescimento, é sempre muito bem-vindo. Mas há aqui de salientar a necessidade de olharmos para esse crescimento com alguma responsabilidade e com menos euforia possível, pois as organizações internacionais outrora davam a retoma do crescimento de Angola somente para os finais de 2023 e princípios de 2024. Este nosso crescimento aí é claramente alavancado de uma forma muito forte por causa daquele nosso maior contribuinte do nosso produto interno bruto, chamado petróleo. Exato. Que foi claramente potenciado com a subida do preço do petróleo devido ao facto da Ucrânia estar em guerra e boa parte do mundo ter estado a começar a rejeitar o consumo de material energético como o petróleo e o gás vindo da Rússia, sobrando de forma significativa mais mercado para países produtores, principalmente aqueles da OPEP, que é o ciclo onde Angola faz parte, não é? Mas há aqui um efeito dominó dessa valorização do dólar. Efetivamente, nós temos maior arrecadação, mas tendo em conta a dependência de produtos que vêm do exterior, obviamente, estes produtos, com a subida do petróleo, tornam-se ainda mais caros. Ou seja, nós vendemos o nosso petróleo mais caro, mas vamos comprar o pano, o sapato, a calça, o microfone, a rede, o arroz, o sabão, o óleo mais caro, porque o petróleo tem uma influência muito grande no que diz respeito ao setor produtivo e também tendo em conta algumas restrições no setor produtivo, principalmente naquelas commodities que estão no top 3 da cadeia alimentar mundial, como por exemplo o arroz, o trigo e o milho, que tem como outsiders muito fortes a Rússia e a Ucrânia. Boa parte deixa de ser consumido da Rússia por causa das sanções. Exato. E boa parte deixa de estar disponível também no mercado face à falta de condições de produção da Ucrânia. Então é um efeito dominó. E depois a pergunta de 10 milhões de kwanza que não se quer calar é: que caminhos nós podemos trilhar para continuarmos no rumo do crescimento? O caminho é nada mais, nada menos diminuirmos aquilo que são os motivos maiores de importação. Quais são os maiores motivos de importação de Angola? O arroz, o milho, o trigo, a carne, seja ela de vaca ou o frango. Essa diminuição deve concorrer com a produção nacional. Temos que potenciar de forma muito significativa e diminuirmos a nossa dependência nessas commodities para que esse crescimento seja
efetivo, seja impactante no empoderamento do poder de compra das famílias, do angolano no geral, mas é sempre muito bem-vindo. Fica aqui a chamada de atenção a todos aqueles especialistas no que diz respeito às ciências matemática, contabilística, os gestores públicos, os titulares de cargos públicos com grande poder de decisão, para aplicarem esses rendimentos que vêm acrescidos, tendo em conta que nós temos o nosso Orçamento Geral do Estado planificado a menos de $40, com o preço do barril em média, e estamos hoje no dobro, ou quase a caminho do triplo, se calhar, aplicarem de forma muito contundente no setor produtivo para que diminuamos de forma significativa a nossa dependência da importação. O Presidente da República esteve na província do Cunene, onde inaugurou o canal de Cafo, no Cunene, que vai beneficiar as populações locais. Lá o Presidente João Lourenço anunciou dias de alegria e progresso à população do Cunene. Bom, claramente a inauguração deste canal vai impactar de forma muito significativa naquilo que diz respeito à qualidade de vida e o empoderamento do povo do Cunene, mesmo a alguma liberdade no que diz respeito à autossuficiência alimentar. Parabenizar aqui a proatividade de Sua Excelência, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. A pergunta de $500 mil aqui que não quer calar é: por que só agora? Em menos de 1 ou 2 anos, João Lourenço tira o povo do Cunene de um sacrifício, de um cafrique, como se diz na gíria, que durante mais de 30, 40 anos de independência de Angola, nunca nenhum dirigente, nunca nenhuma política pública olhou para o sofrimento daquele povo, daquela parte do nosso país, de forma tão proativa, tão rápida e tão impactante como o Presidente João Lourenço olhou agora. A gente às vezes vê muitos projetos que deram giradores, deram motas, deram sombrinha. Não, João Lourenço, com essa atitude, com esta política pública, decide ensinar ou dar a oportunidade do povo do Cunene aprender a pescar, dando água. Diz-se que se quiser ajudar alguém, não lhe dê a pão, dê-lhe uma enxada para trabalhar ou dê-lhe um emprego. E João Lourenço aqui deu ao povo do Cunene a cana para pescar, a enxada para trabalhar, com a chegada parcial da água ao povo do Cunene. Que estas medidas, que essas estratégias rápidas, pontuais e proativas cheguem a outros povos de parte do Cunene, de parte do Namibe, de parte do Quando Cubango, que também encontram-se nesse suplício em que há zonas com muita água e há outras zonas com quase água nenhuma. E então, esta água que entra agora ao alcance do povo do Cunene, com certeza vai empoderar o povo do Cunene, vai empoderar o povo angolano naquilo que diz respeito à redução do custo da produção alimentar, a autossuficiência daquela população e, com certeza, direto ou indiretamente, o que o povo do Cunene ali cultivar vai chegar um pouquinho ao Lubango, um pouquinho ao Huambo, um pouquinho a Luanda, um pouquinho ao Bié e por aí vai, ganhando alguma liberdade. João Lourenço aqui mostra-nos que a vontade política faz sempre diferença. João Lourenço quis e fez acontecer. E não foi tão grandes dinheiros. Foram $150 milhões que salvaram a vida e vão salvar e empoderar a vida de muitos angolanos. Mas ainda assim há quem acha que esse valor seja demasiado para este projeto. Pelos anos que o Cunene ficou sem água, eu poderia efetivamente ser um tanto quanto mesquinho e fazer algumas contas, ou entrar naquele âmbito do rigor das contas. Mas pelo preço, se esse é o preço do sofrimento, pelo impacto que isto vai causar na vida daquelas pessoas, só diz isso
Quem nunca ficou sem um jarcãozinho d'água para dar ao seu cabrito ou ao seu filho, porque não tem preço nenhum que pague ou que suporte a aflição de um pai ou de um criador de gado ver o seu filho ou o seu gado morrer. É bem verdade que nós devemos usar bem os recursos do povo, os recursos do contribuinte. Nós temos variadíssimos outros pontos que atualmente foram gastos e vendidos ativos do Estado a preço que quase de banana, e deveríamos sim incingir-nos sobre isto, sobre esses temas, e não incingirmos sobre empoderar diretamente quase 200 mil angolanos que o canal do Cafo vai irrigar, que se encontram no perímetro do canal do Cafo. Vamos pedir que essa estratégia chegue também, por exemplo, a Calumbo, onde pessoas têm terras férteis, chega ao Bom Jesus, cheguem a Quissama, estão a 4 a 10 quilômetros do rio, por não terem condições de bombeamento, não conseguem fazer agricultura, desvalorizando, desprestigiando, remetendo Angola para baixa produção alimentar. Que essa estratégia de canais de irrigação chegue a outros pontos do país, porque isto empodera mais o angolano, enriquece mais o nosso poder de compra do que vender um BCI a 30 milhões de dólares. Muito bem. Gelson Neto. E tantas outras situações. Já para terminar mesmo em 1 minuto, faz favor, o presidente João Lourenço, nas vestes do presidente do MPLA, apelou ao voto massivo em agosto próximo. Bom, João Lourenço, na abertura da campanha do partido governo, que é o MPLA, fez basicamente um apelo massivo à sua massa militante e não só, aos angolanos no geral, para que possam aderir à festa da democracia, pois é na festa da democracia onde o poder volta ao povo. E é nesta altura que o povo faz um rácio, se está feliz, se não está feliz. Se está feliz, mantém quem lá está. Se não está feliz, é nessa altura que o poder volta ao povo e o povo pode efetivamente, constitucionalmente, através do poder do voto, retirar do poder quem lhes esteja a governar. É um apelo lógico, tendo em conta a necessidade de todos participarem. João Lourenço fez também, na abertura desta campanha indireta do partido, um rescaldo daquilo que foi, direto ou indiretamente, a sua governação. Foram anos realmente difíceis, que houve prós e contras, mas ele elencou aí alguns aspectos, como algumas obras, em que ele foi extremamente assertivo na sua governação. Na minha humilde opinião, Angola, enquanto Estado de Direito Democrático, pecou pura e simplesmente em alguma comparação ao dizer que gente sozinha levou 150 milhões ou mais que aquilo, que agora ele conseguiu os 150 aplicar e beneficiar um grande número de angolanos, pois essa gente é gente nada mais que sempre fez parte de um partido governo, que é o mesmo que ele se está a dirigir, mas no meio disso tudo, fica sempre aquela positividade, o número de alguns hospitais, o número de escolas que ele claramente construiu, a acessibilidade e o número de ingresso de elementos às forças de defesa e segurança, alguns concursos públicos, mas agora fica aqui o mote, a necessidade de trasladarmos para outros prismas, ou seja, para que o cidadão tenha efetivamente hospital, mas o hospital tem que ter médico, medicamento e exame 24 horas. O cidadão não pode contribuir para pagar o combustível da ambulância para ser transferido. Nós temos que passar para o nível que o utente do serviço hospitalar ou o estudante que esteja na escola, não é só a escola, tem que ter um pratinho de sopa no hospital, porque às vezes é só a hemoglobina que está baixa. O aproveitamento escolar é débil, porque ou o professor tem fome, não tem paciência para explicar, ou o aluno tem fome, não tem paciência para absorver esse conhecimento. Temos que passar
resolver o problema da saúde, da educação e das forças de defesa e segurança. Cortar esse prisma de que o problema é só esquadra, hospital e escola. Agora o foco tem que ser no material físico de apoio à prática de suporte e também o capital, a qualidade e o bem-estar do capital humano. Mas acredito que são linhas de forças que Sua Excelência o Presidente da República deverá ter na sua estratégia para a renovação do seu mandato. Muito bem, Gelson Neto, obrigado pela presença. Quinta-feira estaremos de volta nesse espaço. Eu que agradeço a si e a todos os telespectadores da Palanca, de Angola e de Moçambique. Caro telespectador, terminamos por aqui com a promessa de estar aqui de volta amanhã, pontualmente às 7, na edição de sexta-feira do programa Primeira Página. Em nome desta vasta equipa, me despeço.